Olá! Para quem tem uma propriedade em Portugal, o tema de hoje pode mesmo poupar muitas dores de cabeça. Vamos olhar para o mapa oficial da propriedade e desvendar dois processos que, apesar de parecerem técnicos, são absolutamente cruciais: a execução e a conservação. Perceber a diferença entre eles é, na verdade, fundamental para proteger o património. O que estamos a ver é um pedaço da Carta Cadastral. Basicamente, é a única fonte oficial que define os limites das propriedades em todo o país. A grande questão é, como é que um terreno ou uma casa entra neste mapa pela primeira vez? E talvez, ainda mais importante, como é que se garante que a sua representação continua correta ao longo do tempo, à medida que a propriedade muda? Ora bem, a base de tudo isto é o cadastro predial. Pensem nele como o bilhete de identidade geográfico de cada prédio. É este sistema que nos dá a segurança jurídica, que diz preto no branco: este pedaço de terra, com esta forma e esta área, está aqui. É mesmo a fundação para tudo o que vamos falar a seguir. Então, o nosso percurso hoje vai ser muito lógico. Primeiro, vamos perceber melhor o que é este mapa. Depois, vamos seguir o ciclo de vida de um imóvel, o seu nascimento através da execução e a sua vida através da conservação. A seguir, colocamos-los lado a lado para não haver dúvidas. E no final, vamos ver porque é que isto é tão importante para qualquer proprietário. Como já vimos, a Carta Cadastral é este mapa dinâmico e oficial. A palavra-chave aqui é dinâmico. Não é um documento estático de todo. Está sempre a ser atualizado para refletir a realidade do território. E os dois processos que o mantêm vivo são, precisamente, a execução e a conservação. Vamos então começar pelo princípio de tudo. A operação de execução é, na sua essência, a certidão de nascimento de um prédio no mapa oficial. É o processo que se usa quando um prédio nunca esteve no cadastro e precisa de ser inscrito pela primeira e única vez. A palavra que temos de reter aqui é mesmo esta: criar. A execução não modifica algo que já existe. Ela cria o registro inicial, do zero. Se um prédio não consta na Carta Cadastral, o único caminho para o inscrever é através de uma operação de execução. E a própria lei, o Regime Jurídico do Cadastro Predial, ou RJCP, no seu artigo 28, descreve a execução como um processo técnico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que implica trabalho de campo, ir ao local, medir, recolher dados e, com base nisso, desenhar a propriedade no mapa pela primeira vez. E esta criação pode acontecer de duas maneiras. A execução sistemática é um projeto em grande escala, como quando uma Câmara Municipal decide cadastrar uma freguesia inteira de uma só vez. Por outro lado, a execução simples é uma iniciativa individual. Imaginem que numa zona já toda mapeada se descobre que um terreno ficou esquecido. Nesse caso, é o próprio dono que tem de tomar a iniciativa e promover a sua inscrição. Muito bem, o prédio já nasceu, já está no mapa. E agora? Bem, a vida acontece. As propriedades são vendidas, são divididas, juntam-se a outras, e é exatamente aqui que entra o nosso segundo conceito fundamental: a conservação. Se a execução era sobre criar, a conservação é toda sobre atualizar. O registro já existe, mas a realidade no terreno mudou. O objetivo da conservação é, portanto, garantir que o mapa oficial continua a ser um espelho fiel dessa nova realidade. E a definição legal que encontramos no artigo 52 do RJCAP é muito clara. A conservação é o processo de alteração, atualização ou retificação de um prédio que, e esta é a parte crucial, já está cadastrado e inscrito na Carta Cadastral. A grande diferença está toda aqui. Mas quando é que isto acontece na prática? Bem, vamos a exemplos. Vendeu-se metade de um terreno, e isso é um fracionamento, e exige uma operação de conservação. Houve um acerto de votações com o vizinho? É uma alteração de extremas e, lá está, precisa de uma operação de conservação. Comprou-se o terreno ao lado para juntar ao que já se tinha? Anexação. E o processo é o mesmo. Até para corrigir um simples erro no desenho original, o caminho é a conservação. Ok, vamos agora pôr os dois conceitos frente a frente. É aqui que a distinção se torna absolutamente clara e, espero eu, fácil de memorizar de uma vez por todas. Este quadro resume tudo na perfeição. Vejamos, o objetivo da execução é criar. O da conservação é atualizar. A execução aplica-se a um prédio que não está no mapa, a conservação a um que já lá está. As bases legais são distintas, artigo 28 para um, artigo 52 para o outro. Resumindo, uma é para a inscrição inicial, a outra é para todas as alterações que acontecem ao longo da vida do prédio. Simples, certo? E por que é que isto é tão importante? Porque, como nos diz o artigo 23 da lei, isto não é uma opção, é um dever. O titular cadastral, ou seja, o proprietário, tem a responsabilidade legal de manter a informação do seu prédio atualizada.
A conservação não é um favor que se faz ao Estado. É uma obrigação para garantir a integridade de todo o sistema. O que nos leva ao ponto final, e talvez o mais crucial de todos. Afinal, por que é que esta distinção entre criar e atualizar é tão fundamental para qualquer pessoa que tenha uma propriedade em Portugal? O ponto essencial é este. Usar o processo correto é a base da segurança jurídica. Significa que o que está no papel oficial corresponde ao que existe na realidade. Ignorar isto pode levar a problemas muito sérios, como a anulação de um negócio, por exemplo. Por outro lado, ter um cadastro impecável simplifica tudo. Vender, pedir um crédito, tratar de uma herança, tudo se torna muito mais fácil. E não nos podemos esquecer, isto não é algo que se faça uma vez e fica resolvido. É uma responsabilidade contínua. Ora bem, como é que um prédio pode desaparecer para sempre do mapa oficial de Portugal? Primeiro, o que é a Carta Cadastral? É, no fundo, um mapa oficial com todos os prédios do país. Então, a grande questão é, será que um prédio pode ser simplesmente apagado deste mapa definitivo? Bem, não é assim tão simples. Existem, na verdade, duas formas de o fazer: por substituição ou por cancelamento. Vamos ver a primeira, a substituição. Basicamente, acontece quando um prédio se transforma noutra coisa. É o que diz o artigo 14 do RJCP. O prédio original é dado como extinto, dando lugar a novos. Isto pode ser por anexação, fracionamento, loteamento ou até em emparcelamento. São várias as situações. E a segunda via? O cancelamento. Aqui sim falamos da remoção definitiva do registro do prédio. O artigo 63 é muito claro. O cancelamento acontece se o prédio desaparecer fisicamente ou se houver erros. E atenção a esta linha. Um prédio pode ser cancelado se deixar de existir, por exemplo, por uma catástrofe. Outro exemplo muito claro é a expropriação total. O prédio é absorvido pelo domínio público e desaparece. E fica a nota, os proprietários têm responsabilidade de comunicar estas alterações. Têm 60 dias para o fazer. Tem uma propriedade em Portugal? Então isto é importante. Vamos perceber o novo cadastro predial. A ideia é simples. Cada terreno tem o seu lugar exato num mapa oficial do país. E a esse sistema chamamos cadastro predial. É basicamente o Registro Nacional de Propriedades. É uma ferramenta fundamental, sabem? Ajuda a organizar e a planear o território. Ok, e para modernizar tudo isto, surgiu uma nova lei. Chama-se RJCP. Cria a Carta Cadastral e, bem, garante que toda a informação bate certo. Mas na prática, o que é que isto significa para os proprietários? É aqui que entram os deveres. Pois bem, o artigo 23A1 da lei define 6 deveres-chave para todos os titulares. Vão desde colaborar e dar informações, até manter os dados sempre atualizados e corretos. Certo, mas vamos ver o que quer dizer, na prática, cada um destes deveres. Os primeiros 3, como podem ver, pedem uma participação bastante ativa dos titulares. Já os outros 3 têm mais a ver com a manutenção, garantir que tudo fique em ordem. A grande questão é, e se isto não for cumprido? Bom, a lei não deixa dúvidas. O incumprimento é mesmo considerado uma contraordenação. Está no artigo 67º. E atenção, isto aplica-se diretamente à falta de colaboração e de atualização dos dados. No fundo, a ideia é esta: passar de um sistema antigo para um modelo seguro e atualizado. Ao cumprir, não só se protege a propriedade, como se ajuda a organizar melhor o país. A lei dá as ferramentas para proteger o que é nosso. A questão final é: estamos a usá-las?